Juntos pode dizer glória a Deus? Graças a Deus. Irmãos, hoje é a ceia do Senhor, mas eu vou falar hoje, como a gente anunciou aqui, sobre o batismo em nome de Jesus. Essa semana mesmo eu ouvi um vídeo que a pessoa dizia ali que a Trindade é paganismo e que o nosso batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é 100% errado, que nós precisamos batizar de novo, porque senão nós vamos perecer. Muitas blasfêmias têm falado com relação à Trindade. Diz que é uma doutrina diabólica, diz que é uma doutrina católica, que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, como de fato a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas a doutrina da Trindade, ela está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então nós vamos falar aqui, não um estudo assim completo, mas aquilo que é mais importante, sobre o batismo em nome de Jesus. Eu acredito que nenhum dos irmãos que estão aqui agora tenha dúvida sobre isso. Eu acredito que ninguém aqui tenha dúvida. Mas essa palavra aqui é para prevenção. É para nos prevenir, porque hoje, amanhã, nós não sabemos se a gente vai estar defrontando com alguns que ensinam isso. E a palavra de Deus, ela diz, o apóstolo São Judas, no versículo 3 da sua carta, essa epístola só tem um capítulo, verso 3, diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas aqui diz que nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 3 e o versículo 15, ele diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós precisamos estar preparados. Todos nós somos apologistas, devemos fazer a defesa da nossa fé. E o apóstolo Pedro disse que os vossos corações estejam sempre preparados para dar resposta com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E o apóstolo Paulo, ele avisou os presbíteros em Éfeso do perigo de falsas doutrinas que a igreja experimentaria.
E por isso o apóstolo Paulo exortou, dizendo assim, está em Atos capítulo 20, versículo 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, verso 28 a 30. A história da igreja, irmãos, prova que de fato surgiram muitas heresias ao longo dos séculos. E nem mesmo no século 21 nós estamos livres deste perigo. As controvérsias durante os primeiros séculos giravam em torno da pessoa de Cristo. Não havia unanimidade quanto à sua divindade, nem quanto à humanidade de Cristo. Surgiram divergências sobre a Trindade e a relação entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Um desses hereges foi Sabélio, que viveu no 3º século na Ásia Menor. Ele ensinava que Jesus era a totalidade de Deus. Jesus seria o Pai e seria também o Espírito Santo. A divindade, segundo Sabélio e outros que apareceram, seria composta de uma só pessoa. Daí esse movimento tomou o nome de monarquianismo. Modernamente hoje é chamado de unitarismo. Os pastores das igrejas daquela época combateram essa teoria falsa, que carece de qualquer fundamento bíblico, formulando as suas interpretações em credos que foram aceitos pela maioria esmagadora dos fiéis que são observados até hoje pelas igrejas. Apesar de tudo, a doutrina de Sabélio, ela ressurgiu-se em nosso século. O batismo em nome de Jesus, essa ideia de adotar o batismo em nome de Jesus, surgiu de uma seita nos Estados Unidos, e os seus pregadores estão hoje no Brasil também. Os dirigentes dessa religião exigiam que todos os membros da sua igreja fossem batizados de novo, só em nome de Jesus. De fato, quando um pregador ele não tem a direção do Espírito Santo para ir além da letra da palavra de Deus e buscar o Espírito da palavra, ele começa a criar caso, começa a buscar alguma novidade doutrinária, mas para manter e projetar a sua autoridade sobre os seus fiéis e para chamar a atenção do mundo sobre a sua pessoa. Tal pregador pode enganar só quem não conhece a Bíblia e não tem a direção do Espírito Santo. Todas as doutrinas falsas são resultantes desse comportamento de pretensos intérpretes da Bíblia. É o que vem acontecendo com referência à doutrina do batismo em nome de Jesus. Esses mestres firmam-se
no que disse o apóstolo Pedro. Lá em Atos, no capítulo 2, e o versículo 38. Ali Pedro, pregando no dia de Pentecostes, depois do Espírito Santo ter descido, enchido aquele ambiente, e todos eles ali ficando cheios do Espírito Santo, e alguns zombando que eles estavam embriagados. O apóstolo Pedro, ele levantou e ele ali fez uma explanação, uma pregação da palavra. E no verso 38 do capítulo 2 de Atos, ele diz assim: aquele povo que compungidos perguntaram o que eles deveriam fazer. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Na língua grega, no original, significa sobre o nome de Jesus. E nas demais passagens que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, vamos ver no capítulo 8, verso 16. Atos no capítulo 8, verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro e João são enviados a Samaria, e eles descendo oraram por eles, para que aqueles que creram em Jesus recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos 10, 48. Atos 10, 48. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Aqui trata de Cornélio, que se converteu, e ali eles foram batizados. Atos 19, versículo 5. Atos 19, versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Irmãos, aqui fala de 12 discípulos, 12 homens, discípulos de João Batista. E aqui nesse capítulo 19 nós temos um caso, e é o único caso na Bíblia que nós vemos falar aqui de rebatismo. Esses discípulos, como nós vamos ver aqui no primeiro versículo, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso,
e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E aqui agora vem o verso 5 que nós lemos. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E o verso 7: eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, em nenhum desses textos que nós acabamos de ler, Atos 2:38, Atos 8:16, 10:48 e Atos 19:5, em nenhum desses textos nós vemos alguma referência à descrição do batismo. Antes, são apenas citações de que pessoas foram batizadas, sem levar em conta alguma fórmula batismal. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Portanto, tudo que é realizado em sua igreja, inclusive o batismo, deve ser feito em seu nome ou debaixo da sua autoridade. Nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 17, ao que diz a palavra de Deus: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. E vocês sabem, não é todas as coisas que nós fazemos por obras, por palavras, que nós falamos: eu faço isso em nome de Jesus, eu realizo isso em nome de Jesus. O batismo é a mesma coisa, é em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. A pregação do Evangelho também é em nome do Senhor Jesus. Atos 9:27, ali fala de Saulo. Então Barnabé, tomando consigo, Barnabé tomou Saulo, depois que ele converteu, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falava, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Nós somos embaixadores em nome do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 5, verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogamos-os, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vos reconcilieis com Deus. Os enfermos também eram ungidos com óleo em nome do Senhor. Tiago capítulo 5 e o versículo 14. Se pregar, se ser embaixador de Cristo, se ungir enfermos e muitas outras práticas eram realizadas em nome do Senhor, por que o batismo não o seria também? Não é preciso ser um grande mestre, nem ter muito estudo
para ver que nestas passagens da Bíblia não existe nenhuma ordem. Essas passagens que nós lemos de Atos, não existe nenhuma ordem determinando uma fórmula de batismo. Ao contrário, trata-se de uma afirmação da própria autoridade de Jesus Cristo como único soberano, como único Salvador, o único nome de ligação entre Deus e o homem. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Era necessário que fizesse a afirmação de serem batizados em nome de Jesus, porque para os judeus naqueles dias, Pai e Espírito Santo não era problema. Problema era falar em Jesus, porque eles não criam em Jesus. Então, por isso que os apóstolos davam ênfase para eles serem batizados. Primeiro, eles tinham que crer, eles tinham que aceitar que Jesus é o Messias, é o Salvador da humanidade. No texto de Atos 2:38, veja, irmãos, eles dizem, presta bem atenção aqui, eles dizem, nós vamos ver aqui pela frente, eles dizem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vemos aqui que no texto de Atos 2:38 nós encontramos Pedro falando em nome de Jesus Cristo. Na expressão de Atos 10:48 fala em nome do Senhor. Em Atos 8:16, em nome do Senhor Jesus. E em Atos 19:5, em nome do Senhor Jesus. Vejam a diferença de expressão encontrada nesses textos. Indica que não se tratam de modo algum de uma fórmula batismal, porque aqui nós vemos diferença, e uma fórmula é como uma receita, não pode haver alteração. Estas afirmações são apenas declarações de que o Senhor Jesus é o soberano de tudo aquilo realizado por sua igreja, inclusive do batismo. Todas essas passagens de Atos lidas não invalidam a única fórmula que foi ensinada por Jesus Cristo, quando ele disse, Mateus 28 e o verso 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas
coisa que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nome de Jesus é na autoridade de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. Verso 13. 1 Coríntios 1, verso 13 em diante. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, e além desses não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Veja que eles usavam, era comum, quando se fazia alguma coisa no nome, falava da autoridade. Ninguém vai pegar esse texto aqui e ensinar que também tem que ter batismo em nome de Paulo. Paulo batizou poucos, mas ele chegou batizado. Mas será que foi no nome dele? Não. Não foi no nome dele. A maneira certa, Mateus 28, 19. E lembre-se de que a ordem original de Cristo é que deve ser obedecida. A palavra direta de Cristo, como ele falou, é ponto final. Por certo, haverá alguém que fará objeção. Aqui o termo Pai não é nome, mas isto não procede. Isto não procede, porque é a Bíblia que o diz, e ela é de inspiração divina. O dicionário diz que a palavra nome é qualquer palavra ou título pelo qual qualquer pessoa ou coisa é conhecida. Não são simplesmente, ali a palavra de Jesus, não são simplesmente qualquer pai, qualquer filho ou qualquer Espírito Santo, mas o Pai é o Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Constitui-se um grande absurdo afirmar que Pedro, no dia de Pentecostes, apenas poucos dias depois da grande comissão, ele recebeu uma nova revelação, a de que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, na realidade, é Jesus. Pedro entendeu perfeitamente a ordem do seu mestre e a cumpriu. Não fez nenhuma confusão e tampouco recebeu uma contra-ordem de última hora. Não há nenhuma evidência de que Pedro, Paulo ou os demais apóstolos
não batizassem os novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente como foram instruídos pelo seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Israel foi batizado em Moisés. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso indica que Israel estava embaixo da chefia e da autoridade de Moisés. Ser batizado em nome do Senhor Jesus significa ficar embaixo da chefia e da autoridade do Senhor Jesus. Irmãos, abre bem o seu ouvido agora aqui. O batismo é em nome do Senhor Jesus, porque foi Ele quem ordenou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém executa uma ordem dada, a execução é feita em nome de quem deu a ordem. O batismo cristão, ele é feito em nome do Senhor Jesus, porque é ministrado em nome da Trindade. O batismo em nome da Trindade é justo, porque a Trindade opera na salvação do ser humano. A Trindade operou na nossa salvação. O Deus Pai envia, o Deus Filho salva, e o Deus Espírito Santo santifica e batiza o salvo no corpo de Cristo. Não existe nenhuma passagem bíblica declarando que Jesus é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A designação completa para o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Senhor indica a divindade de Jesus. Cristo refere-se à posição de Jesus de Messias, de ungido de Deus. E Jesus é o nome de sua humanidade. Agora, como que a igreja, no decorrer da história, ela batizava? Tem gente que diz assim: não existe nenhuma referência no Novo Testamento de que alguém foi batizado, imergido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo que também não há nenhuma passagem falando que os apóstolos levaram essas pessoas lá em Atos 2:38, 8:16, 10, 48, 19, 5, de que o pastor pegou essas pessoas, levaram elas às águas, e ali eles falaram: eu te batizo em nome do Senhor Jesus, e imergia elas nas águas. Todas essas passagens que nós vemos são apenas declarações, afirmações, pregações. A autoridade do batismo realmente é o Senhor Jesus Cristo. As obras literárias dos pastores que viviam naqueles primeiros séculos da era cristã, eles dão testemunho sobre o batismo cristão, sobre a doutrina da Trindade. Um livro muito antigo, que é chamado
os ensinos dos apóstolos. Nesse livro, diz assim: agora, concernente ao batismo, batizai desta maneira. Depois de ensinar todas essas coisas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Noutra parte desse mesmo livro, que traz o ensinamento dos apóstolos, diz que o bispo ou o presbítero deve batizar desta maneira, conforme ao que nos ordena o Senhor, dizendo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justino Mártir, que viveu no ano 165 depois de Cristo, escreveu: são levados, falando de novos convertidos, a um lugar onde haja água, e recebem de nós o batismo em água, em nome do Pai, Senhor de todo o universo, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tertuliano, que viveu em 160 depois de Cristo. Clemente de Alexandria, 156 depois de Cristo. Basílio, 326 depois de Cristo. Cipriano, no ano 200 depois de Cristo. Calvino, já no ano 1550. Inácio, que viveu na última parte do século I depois de Cristo. Orígenes, que viveu entre 188 e 254 depois de Cristo. Todos estes e muitos outros, todos os pais da igreja, desde os apóstolos dos primeiros séculos, todos eles testemunham que o batismo era realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda essa polêmica levantada pelos unicistas resulta apenas na negação da doutrina da Trindade. E eles levantam um monte de blasfêmia. Eles afirmam erradamente, há uma só pessoa na divindade. Os termos Pai, Filho e Espírito Santo se referem não a três pessoas, mas a três manifestações de uma só pessoa, cujo nome é Jesus. Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Convém observar um solene aviso da parte do apóstolo João. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22 e 23, João deixou assim escrito: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Esta heresia está negando a personalidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinam que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são apenas ofícios, encargos, manifestações, oposições de Deus. Daí a necessidade de atentar para outra palavra do mesmo apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1.
João diz assim: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O alvo desta teoria é trazer confusão no seio das igrejas. Existem evidências insofismáveis de que Jesus não é o Pai. Rapidamente, porque nós teríamos uma infinidade de passagens para provarmos isso. Mas eu vou trazer alguma coisa, só algumas passagens, provando que Jesus não é o Pai. Por exemplo, o Pai enviou o Filho. João 3, versículo 16 e 17. 3,16 de João, toda a igreja conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que Ele fez? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho amam-se. João 3 e o versículo 35. O Pai e o Filho falam um com o outro. João 11, verso 41 e 42. O Pai e o Filho são duas testemunhas. João 5, verso 31 e 32 e também o verso 37. O Pai conhece o Filho, assim como o Filho conhece o Pai. João 7, verso 29, João 8, verso 55, João 10, verso 15. É alguma das passagens. Em todo o tempo em que Jesus esteve na terra, o Pai esteve no céu. Quando Jesus estava na terra, o Pai estava no céu. Jesus disse que confessaria os homens diante do Pai. Mateus 10, 32 e Apocalipse 3, verso 5. Eu estou só citando porque não tenho tempo para ler todas elas. Jesus sempre orava ao Pai como a outra pessoa. Mateus 11, 25 e todo o capítulo de João, capítulo 17 do Evangelho de João. Deus o Pai é o Pai de Jesus e não Jesus o Pai de si mesmo. Vou repetir: Deus o Pai é o Pai de Jesus e não Jesus o Pai de si mesmo. Efésios capítulo 1 e o verso 3. Jesus rogou ao Pai e não a si próprio que enviasse o Espírito Santo, o Consolador. João 14 e o verso 16. Jesus afirmou que ele veio do Pai e que voltava para o Pai. João 8, 42, 10, 36, 16, 5 e 17, verso 8. Todas do Evangelho de João.
Jesus veio para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. João 5, verso 30 e João 6, verso 38. E em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, afirma que o Filho é herdeiro de Deus. É herdeiro de Deus. Isso requer a existência de duas pessoas. Uma, o testador, e outra, o herdeiro. Jesus entregou o seu Espírito ao seu Pai e não a si próprio. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Cristo está hoje assentado à destra, à mão direita do Pai. E eu vou nessa passagem, Atos 7, versos 55 e 56. Atos capítulo 7. Atos 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Louvado seja Deus. É muito clara essa passagem, a Trindade aqui bem clara. Só não vê quem realmente não quer ver. Estas passagens e muitas outras nos mostram claramente que Jesus não é o Pai. Jesus não é o Espírito Santo, ou o Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo, ele é um outro Consolador, procedente do Pai e do Filho. Era necessário que Jesus fosse, a fim de que o Espírito Santo viesse. O Espírito não veio falar de si mesmo, mas o Espírito Santo veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Era necessário que Jesus fosse, a fim de que o Espírito Santo viesse. Muitas outras coisas eu poderia falar, mas nós vemos aqui a distinção muito clara feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou terminar citando duas passagens. A segunda carta do apóstolo João, verso 3. O verso 3, ele escreveu assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai
e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Olha que passagem clara. Não deixa nenhuma dúvida. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. 2 Coríntios 13 e o versículo 13. 2 Coríntios 13, verso 13. Isso aqui em todos os finais de culto nós invocamos. Olha o que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha a clareza, olha a clareza. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Irmãos, terminando, não procede, não é real, não é verdade que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é 100% errado. Que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem valor. Pelo contrário, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser obediente à ordem suprema, soberana e final que o próprio Senhor Jesus Cristo Ele deixou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia comprova, a história da igreja no decorrer dos séculos comprova que o batismo de valor ele é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Jesus falou isso. E Jesus vivenciou isso. Porque Jesus não tinha necessidade de ser batizado. Mas ele, para dar o exemplo, ele foi às águas e ali submeteu. Foi humilde o bastante. Quando João Batista até se opunha: eu que preciso, eu que careço ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim? E ele disse: faça, João, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. E ali Jesus, ele entrou na água no Rio Jordão. E ali nós vemos o batismo trinitário. Jesus ali na água sendo batizado. O Pai deu testemunho lá dos céus, dizendo: este é o meu Filho amado, querido, e que eu tenho grande prazer nele. E o Espírito Santo desceu
em forma de uma pomba. O testemunho vivo, incontestável da Trindade presente no batismo. Porque a salvação não foi efetuada, não foi realizada, não foi só por Jesus Cristo. O Pai enviou o Filho. O Filho veio morrer, derramou sangue. Foi o Filho que morreu, não foi o Pai que morreu, não foi o Espírito Santo que morreu, foi o Filho que morreu. E o Espírito Santo é Ele que aplica, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e o converte ao senhorio de Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós somos batizados sim, em nome do Senhor Jesus, porque estamos debaixo da autoridade dele, da chefia dele, e a ordem veio dele, que deve ser obedecida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para o nosso Deus. A Deus toda a glória. Ao nome do Senhor toda a glória. Agora, quem converteu em algum desses lugares aonde eles batizam ali na água, leva a pessoa na água e mergulham lá, só em nome de Jesus Cristo, irmãos, não vamos julgar ninguém. Não vamos dizer que o batismo deles não é válido, nem que eles vão se perder. Não vamos sentar na cadeira de juiz e condenar ninguém. Mas é muito errado, é inaceitável, é uma grande contradição. Constitui-se um grande pecado uma pessoa que já foi imergida na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ser embaraçado com essas palavras e ser rebatizado novamente. Aí se constitui um grande erro. Então permaneça na sua fé, na nossa convicção, porque nós estamos obedecendo a palavra do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino 144. Não é 144, não, é 143.